Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula remota. Eu sou a professora Edna, dos anos finais. A nossa aula de hoje vamos contemplar os alunos do 8º ano e da 4ª fase EJA, modalidade EJA. A gente vai dar continuidade, né? Nossa aula de hoje vai falar sobre a Revolução Inglesa e a gente vai perceber que as ideias, né, liberais, né, elas estão atreladas a esses movimentos. Como também, né, na mesma época estava acontecendo as ideias iluministas. Por isso que a gente não pode dizer que a Revolução Inglesa, né, as ideias iluministas estavam atreladas à Revolução Inglesa, porque ao mesmo tempo eles estavam acontecendo basicamente ao mesmo tempo, certo? Só que com objetivos parecidos. Vamos lá? O que foi a Revolução Inglesa? A Revolução Inglesa foi um movimento que durou 48 anos, né? Eles tiraram a monarquia e depois restabeleceram essa monarquia. Que a gente vocês devem estar se questionando, como é que eles tiraram a monarquia e depois restabeleceram a monarquia? Mas para isso a gente vai tentar entender, né, o que estava acontecendo e por que essa galera queria essa revolução. Mais uma vez, né, essa galera queria essa revolução, não queria aceitar esse poder absolutista do rei. A gente vê aí, ó, guerras, né? O que estava acontecendo é que o rei, né, o famoso rei, nós vamos conhecer agora, né? Aí, ó, Carlos I, né? E os seus antecessores, eles eram reis absolutistas, como sempre. Lembra que a gente estudou nas aulas anteriores, né, todo esse processo de absolutismo. E mais uma vez, né, apesar que aqui na Inglaterra já existia um parlamento, só que o rei não estava nem aí, ó, o parlamento, ele não estava dando nem ouvido, nem sequer consultava o parlamento. Ele queria aplicar as leis dele, criar impostos e, consequentemente, né, o parlamento estava totalmente descontente com o que estava acontecendo ali. Não estava gostando de nada do que estava acontecendo, mas também estava sem o poder de questionar, né, Carlos I. Ó, e aí a gente vê, né, isso é uma imagem do parlamento, né, a Guerra Civil Inglesa, que aconteceu durante a Revolução, e foi uma guerra civil entre os partidários do rei Carlos I da Inglaterra e do parlamento, que foi liderado por Oliver Cromwell. E começou em 1642 e acabou com a condenação da morte de Carlos I em 1649. Opa, a gente já sabe que Carlos I já foi executado. Mas antes dele ser executado, ele fez muita raiva, viu? E perseguiu muito o povo. Principalmente, né? Então, a gente vê, esse é o famoso Carlos I, né? Aqui é o parlamento. Carlos I deixou os membros do parlamento enfurecidos porque ele não queria nenhuma participação política. Porém, né, o parlamento, né, teve aí algumas pessoas que se uniram, né, e começaram a fazer uma revolução. Essa revolução foi chamada de Revolução Puritana. Foi um conflito ocorrido na Inglaterra, na década de 1640, entre a monarquia e o parlamento. Carlos I, rei do país, não aceitava a intervenção política dos parlamentares e, de forma autoritária, governava movido por seus interesses. O que aconteceu também, pessoal, é que aqui, né, a Inglaterra estava passando por uma crise financeira. E o rei, como sempre, né, suas regalias, né, era tudo paga, né, com os impostos do povo. Ele disse, eu tenho que aumentar os impostos. Mas, para amenizar a sua culpa, ele resolve lá e convocar o parlamento. Então, ele chega, convoca o parlamento não aceita, né, as imposições do rei de querer aumentar mais impostos, né, a população já não aguentava mais isso. E, na realidade, né, o rei Carlos I, ele queria que o parlamento assinasse lá as leis, né? Que se a gente for analisar, né, muita coisa dessa política passada ainda acontece nos dias atuais de hoje, certo? Então ele só queria que o parlamento assinasse. E o parlamento disse, não vamos assinar.
né? O que deixou o rei Carlos I enfurecido. E ele não aceitou, né? Então, começa aí, ó, uma guerra entre os puritanos e Carlos I. Aí a gente vê uma família de puritanos, certo? Que, por eles não aceitarem, né, todas as exigências de Carlos I, né, eles foram perseguidos. E muitos desses puritanos acabaram indo para os Estados Unidos, certo? É tanto que a religião protestante lá nos Estados Unidos, né, ela tem um índice bem alto. Bom, aqui são eles, né, indo embora, fugindo da perseguição, né? Mas por que puritano? O que eram os puritanos? Eles eram protestantes da Inglaterra e naquela época tinham os católicos, né? Os puritanos e os anglicanos. Só que os puritanos, eles não gostavam dos católicos, certo? Eles não gostavam dos católicos porque os católicos intervinham sempre nos conceitos dos puritanos, dos protestantes, né? Era uma briga religiosa muito grande. Sem se falar, né, que Carlos I, ele era casado com uma mulher católica, certo? E ele tinha como é que eu posso dizer? Ele tinha uma relação com os bispos muito polêmica, né? O que, na maioria das vezes, né, quando a gente vai lembrar lá, quando a gente falou lá dos princípios da Revolução Francesa, né, do direito divino, né? Os bispos diziam que os reis, né, eram divinos, né? Eram como se eles fossem deuses divinos. E aí eles tinham esse direito divino de governar, de administrar, sem que ninguém questionasse, certo? Então os puritanos não aceitavam isso. Ó, isso é mais uma... Eles não aceitavam isso. O que é que acontece? Surge aí, né, os doentes. Quem eram eles? Eram a nobrezas com terras da Inglaterra pré-revolucionárias. Ou seja, eles tinham posses, mas eles não tinham títulos de nobres. Então, eles eram considerados só pessoas que tinham posses, grande grau de poder político e controlavam os meios de produção ingleses. Aí a gente vê uma foto de um doente. Eles eram grupos de nobres com terra, mas sem título na sociedade. Começam, né, aí a surgir, né, os primeiros conflitos entre o rei e o parlamento, que foi a causa da Revolução Inglesa. Porque o que mais estava deixando a população furiosa eram os impostos que o rei cobrava. E não consultava de forma nenhuma esse parlamento. Daí vem o short parlamente. O que era isso? O rei e o parlamento discordavam, o que levou a monarca a dissolver um parlamento. Esse período ficou conhecido como Parlamento Curto e foi o estopim da Guerra Civil. Ou seja, não aceitava mais os impostos, né, do rei e consultaram, né, o parlamento para amenizar isso. Como o rei não aceitou, né, vai haver aí a guerra. E nessa guerra vão surgir dois exércitos, né, o exército do rei e o exército do parlamento. Ó, do lado do rei estavam os católicos, anglicanos e a alta nobreza. E do lado do parlamento estavam os doentes, a burguesia e os puritanos, que no caso eram os protestantes, certo? Vamos lá. E aí a gente vai observar, né, os exércitos, né? Quando começou a guerra, o exército do rei estava vencendo sempre as batalhas, porque o exército dos puritanos eram inexperientes. Além disso, né, quem tinha os maiores cargos no exército eram os nobres poderosos, que tinham o poder. Então, vai surgir aí, ó, a gente vê, né, o rei sempre vencendo as batalhas. Vai surgir aí, ó,
Oliver Cromwell. Quem foi esse? Foi o puritano, ele era militar do exército, do parlamento. Oliver mudou e organizou as táticas de batalha do exército, chegando ao posto de general. Ele dizia que um bom exército, né, para se ter um bom exército, né, essas pessoas teriam que ser contempladas com cargos. Então, ele muda a forma de trabalhar com esse exército. Então, os melhores soldados iriam ter os melhores cargos. E os melhores administradores, né, do parlamento também teriam os melhores cargos. Oliver, ele até foi ensinar esse exército a combater a batalha. A gente observa aí, ó. Ele treinou o exército, né? Após treinar o exército, o que é que acontece? Ele vence a guerra, né? Ele consegue vencer o exército do rei. E aí o que é que acontece? O rei Carlos I, ele foge, né? Ele vai para a Escócia. Só que, chegando lá na Escócia, os escoceses, né, fizeram um acordo e entregaram o rei. Então, Carlos I volta para a Inglaterra, né, é capturado, volta para a Inglaterra e ele é executado, como a gente vê lá sendo executado em praça pública, né? Ele vai para a guilhotina e a cabeça dele é posta aí, né, porque ele é considerado um traidor do país. Daí a gente vai conhecer um pouquinho da República Puritana, né? E o ditador em ascensão. O que aconteceu? Oliver lutou para que o parlamento, né, fizesse valer as leis dos parlamentos. Só que quando ele se tornou líder, né, que a gente vai ver aí, ó, ele ficou conhecido como o principal líder da República, porém, tempos depois, ele se tornou um ditador e governou com o título de profeta da Inglaterra. Ou seja, o parlamento para ele não existia. Ele começou a fazer tudo que Carlos I fazia. Por isso, né, que se diz que derrubou-se o absolutismo e depois se restaurou novamente, né? E aí ele não conseguiu sucesso. Ele não conseguiu, né, o sucesso. Devido a isso, né, essa forma dele governar, autoritária também, né, de usar o poder dele, dizer que ele era o poder, né, ser um tipo absolutista, ele nem poderia, né, porque ele não era rei, né, ele nem podia nem fazer isso, mas ele agiu dessa forma, né, ele assumiu o poder total absolutista. Então, surgem dois grupos radicais aí, ó. Os Leveres, que é chamado de niveladores, e os Dicks, que é chamado de escavadores, né? Esses grupos, eles vão derrubar, né, Oliver Cromwell, né? E aí começa a ascender um exército novo, né, potente, com teorias voltadas, né, para a questão do parlamento. Ó, o que é importante a gente conhecer, né? Certo, Oliver foi um ditador. Após assumir o poder, ele se tornou ditador, né? Mas ele foi fundamental para o desenvolvimento, né, econômico da Inglaterra, certo? O ato de navegação, por exemplo, ele contribuiu decisivamente para o crescimento econômico da Inglaterra, impulsionando o mercantilismo inglês ao favorecer a indústria naval e mercadores, e contribuiu com uma das mais importantes atitudes políticas tomada pelo governo puritano, que no caso era Oliver Cromwell. Mas ele não teve sucesso, né? Então, ele morre, né? O filho dele assume e com 6 meses de governo, né, ele não consegue, ele renuncia, né? Ou seja, todos que assumiam queriam ser ditadores. E o parlamento estava ali o tempo todo em cima para fazer valer as leis, né,
pré-estabelecida lá no parlamento. Ou seja, poderia ter sim um rei na monarquia lá, governando. Porém, ele teria que seguir as normas, as leis do parlamento, que é o que acontece na Inglaterra hoje, né? Existe o primeiro-ministro, existe o rei, a realeza todinha, ela é rei, príncipe, tudo mais, mas quem governa é o primeiro-ministro, certo? Que ficou até os dias atuais de hoje. Então vamos lá. E aí vem a lei de Bill of Rights, que é uma carta dos direitos, que faz com que o rei seja inferior ao parlamento, que é o que foi pré-estabelecido, que eu acabei de falar agora para vocês, né? Nenhum rei pode passar por cima dessa carta dos direitos, ou seja, a lei está registrada no parlamento, então ele tem que seguir esse parlamento. E aí a gente vai conhecer, né? Sim, aí volta, eles vão restabelecer, né, a monarquia, mas sendo que, até que quem está nessa imagem aí, para vocês conhecerem, Carlos II, né, é o filho de Carlos I, ele assume, né, o poder, sendo que ele tem que seguir as normas desse parlamento, ele não pode passar por cima disso, certo? E ele já tem toda a história do pai, né, que foi executado porque queria ser o poder total, né, da Inglaterra. Ele até passa a governar dentro das leis do parlamento e ele tem um governo, posso dizer assim, ele governa com paz, certo? Mas para isso foi necessário, né, todas essas revoluções, e os puritanos eles tiveram um papel fundamental para que fizesse valer as normas do parlamento, certo? Bom, pessoal, eu espero ter contribuído aí para vocês entenderem um pouquinho, né, o que foi essa revolução, né, quem foram os puritanos, e por que, né, Carlos I foi executado, e o processo de poder, né, que eles queriam ter em cima da sociedade. Ou seja, essa questão de impostos que a gente vai falar até os dias atuais de hoje, né, tudo que nós recebemos, né, não é governo que está nos dando, não, né? Tudo que a gente recebe, até agora no processo de pandemia, como algumas pessoas estão recebendo esse auxílio, né, são impostos que são arrecadados, que nós pagamos e estão lá, e que foram usados, né, necessariamente para combater, principalmente na sociedade mais carente, né, que é essa sociedade, né, essa desigualdade social, ela persiste até os dias atuais de hoje. É tanto que as pessoas que mais precisavam, né, foram contempladas com esse auxílio. Mas isso não é nada dado do governo, e sim dos nossos impostos que nós pagamos até os dias atuais de hoje. E só deixando aqui, né, o Brasil é um dos países que mais paga o imposto alto, né? O imposto é mais alto aqui no nosso país, certo? Converse com os professores de história de vocês. Acredito que eles vão colocar as atividades complementares aí. Bom estudo, façam a revisão dos slides e até a próxima aula.